Olá, bom dia! Começa agora o programa Fórum 11h30, neste sábado, 5 de dezembro de 2020. Eu sou Dri de Lorenzo. Eu sou Renato Rovai, que tal? Que tal? E hoje a gente vai falar sobre o Sérgio Moro, sim, o ex-juiz da Lava Jato, o ex-ministro do Bolsonaro e que agora vai morar em Washington, né, Rovai? Vai trabalhar aqui na consultoria que tem, inclusive, entre seus clientes, a OAS, dona do Triplex. A gente vai conversar sobre isso, mas não exatamente sobre essa notícia que veio à tona essa semana. A gente vai conversar com o Tarcís Prado Júnior, que está lançando o livro Moro, o Herói, construído pela mídia, um livro pela editora Cotter. Então a gente vai conversar com o Tarcís. O Tarcís é doutor em comunicação e linguagens, mestre em saúde pública e especialista em promoção de saúde, além de ser bacharel em comunicação social e atua como professor universitário no estado do Paraná. Antes de chamar aqui o Tarcís para a nossa jangadinha, aqui, como diz o Rovai, eu vou pedir para todos vocês deixarem o seu like, deixarem a sua curtida, deixar o seu comentário no chat ou aí embaixo. E se você puder, seja membro aqui do canal da Fórum, que você tem curso, tem descontos dos cursos da plataforma Fórum Educação. Então, clica aqui na tela, você tem o QR Code. É bem fácil, você escolhe um plano e apoia o jornalismo da Fórum e tem descontos nos cursos. Nessa semana a gente lançou o curso Cristo e Socialismo, tem vários outros na plataforma, Racismo Estrutural, Literatura Africana, então não perca tempo, você apoia a Fórum e ainda pode fazer esses cursos 100% online. Mas vamos lá, né, Rovai? Vamos falar lá, sobre o Sérgio Moro, então vou convidá-lo, Tarcís. Bem-vindo aqui a nossos estúdios. Tudo bem, Tarcís? Tudo bem? Tudo bom, Dri? Tudo bom, Rovai? Prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Obrigada pela... Tarcís, vamos começar pelo começo. Mostra o livro pra gente aí. O Moro, o herói construído pela mídia. Né? O filho da Medusa, o filho do capeta. E aí, Tarcís, me diz uma coisa aí, conte um pouco da história do livro pra gente, como é que ele foi produzido, os bastidores aí do como, por quê, como que o tema chegou a você e como você se dedicou ao estudo aí desse processo de construção do Moro pela mídia. Então, Dri, Rovai, esse livro ele é fruto da minha tese de doutorado que eu defendi em 2019. E eu estudei 4 anos, de 4 a 5 anos eu estudo o tema, né? E o que me chamou a atenção foi que eu moro aqui em Curitiba, né? E Curitiba começou, nesse tempo que eu comecei a estudar o Moro, começou a ter um clima, uma atmosfera muito diferente, uma volta do orgulho nas ruas, bandeiras do Brasil e etc e tal. E confesso que nessa época eu sempre gostei de política, mas eu estava vivendo uma época que eu estava um pouco mais pensando em outra coisa. Tanto que eu entrei no doutorado, eu ia estudar música, eu ia trabalhar com uma questão musical, enfim, uma outra coisa, só que o Sérgio Moro, ele, né, me capturou aí por conta do magnetismo que a imagem dele criava nas pessoas em Curitiba. Então, não é exatamente o Moro que me fez pensar quem é esse cara. O que me fez pensar quem é esse personagem foram as pessoas e o endeusamento delas. Então eu pensei, como que um cara tão apagado, tão obscuro, tão sem graça, como que ele chegou a um status que ele chegou como herói? Deve ter alguma coisa aí. E aí comecei a estudar isso no meu doutorado e comecei a perceber que a única explicação para ele ter chegado onde ele chegou foi que alguém colocou ele lá, já que, né, o jabuti, quando aparece numa árvore, né, ele não sobe, alguém coloca. Então, quem foi o responsável? A mídia. Qual mídia? A mídia mainstream, né? Rede Globo em primeiro lugar e todos os seus satélites. Como que eles fizeram isso? E aí veio o aporte teórico. Eles fizeram isso por meio do imaginário.
né? O imaginário que muitas vezes a gente relega e deixa de lado, o imaginário é o que faz a gente, é o que impulsiona a gente para agir, né? Os grandes estudiosos do imaginário no mundo, né? Você tem o Bachelard, Gaston Bachelard, o Gilbert Durand, e você tem o Michel Maffesoli, que tá vivo ainda, eu pude entrevistar ele diretamente quando ele veio no Brasil, e você tem o professor Juremir Machado da Silva, né, que participou inclusive da minha banca de avaliação lá na PUC Rio Grande do Sul, que ele estuda também os imaginários. Então, eu pensei, eu usei como aporte teórico, né, essa questão do imaginário. Então, por que isso me chamou a atenção? Porque eu vi o clima que estava nas ruas aqui de Curitiba. Imagino que no Brasil como um todo, porque aí eu comecei a acompanhar, mas em Curitiba, vocês dois, eu sei que vocês são de São Paulo, não sei se é Santos, né? Eu sei que o Vovai está em Santos, mas aí em São Paulo imagino que foi forte, mas vocês não têm ideia, e eu acompanho vocês sempre, acompanho as outras emissoras da mídia alternativa, vocês falam que a coisa está pulsando, mas Curitiba, sinceramente, vocês não têm ideia da densidade que isso tem. Por quê? E aí é um outro capítulo que eu falo no livro sobre a cidade de Curitiba. Porque Curitiba resgatou o orgulho que ela tinha perdido nos anos 90, como cidade modelo, cidade ecológica, porque Curitiba tá tendo muito, né, de um tempo para cá, eu moro aqui eu sou de São Paulo, mas eu moro aqui há 12 anos, e você tem os mesmos problemas que São Paulo tem. A diferença é que é uma cidade muito menor, uma cidade um pouco mais planejada, etc e tal. Mas o clima aqui de festa, por ter sido laureado com a pecha de República de Curitiba pelo ex-presidente Lula, aqui foi um presente para o curitibano. O curitibano começou a sair às ruas. E o que me chamou a atenção também foi uma vez que eu fui num evento gastronômico e tinha vários rapazes, sabe, desses tipo meio bad boy, assim, que eles andam em grupo, parece aquela coisa de gangue. Os caras todos com camiseta preta, com a inscrição atrás, República de Curitiba, aqui se cumpre a lei. Né? Então, aquilo me chamou a atenção, era uma protomilícia, né, vamos dizer assim, que já se formava aqui na cidade. E aí eu fui atrás do tema, e aí eu fui pesquisando e vendo como que a mídia foi criando, né, esse herói, se utilizando desse imaginário que já estava no submundo do brasileiro como um todo, principalmente na classe média, e vocês sabem que a classe média ela é uma referência para a classe trabalhadora, a gente quer queira, quer não, né? Então, muitas vezes, a classe trabalhadora, pessoas da classe D e E, vão atrás, né, dessa opinião, vamos pensar assim, vigente, né, que o Jornal Nacional diz. Imagina o Jornal Nacional durante 4 anos falando que o PT roubou. Durante 4 anos. Aquilo vai sedimentando. O imaginário é isso. O imaginário vai sedimentando aos poucos. Tem uma hora que ele se solidifica, tem uma hora que é dificílimo você tirar. Né? Então, isso foi sedimentando, a cada fase da Lava Jato foi sedimentando a imagem do Moro como herói. Né? E como que ele. E aí vem outro aporte teórico que eu estudei, que foi a construção do herói, né? O percurso do herói. E aí eu cheguei num teórico, que eu não sei se vocês já leram, que é o Joseph Campbell. O Campbell é um norte-americano, que ele tem diversos livros sobre mitos, mitologias, etc. Mas tem um que para mim foi fundamental, e é um dos clássicos dele, que é O Herói de Mil Faces. E nesse livro ele diz o seguinte, Rovai e Dri, ele estuda praticamente todas, quase todas as culturas do mundo. E ele diz o seguinte, e os mitos, olha, desde os índios Navarro nos Estados Unidos até, por exemplo, a cultura budista lá no Oriente, no Extremo Oriente, ali no Nepal, quando você tem as histórias de herói, ela tem um roteiro comum em todas. Qual que é? Ele sai de um mundo ordinário, um mundo comum, vai para mundos estranhos, passa por diversos limiares, que ele chama, né, vários limiares, e volta, que é a fase do retorno, volta com o Elixir. Então o herói ele cumpre esse roteiro em qualquer, segundo Campbell, em qualquer história mitológica ele tem esse roteiro. E o Moro, ele cumpriu isso na mídia. A mídia contou a história dele. Saiu de um mundo comum, ou seja, um juiz de primeira instância, se veste como um executivo ali, de terno e gravata, etc e tal, dá aula na Federal do Paraná, né? Um cara assim como a gente, né? Então ele busca mostrar isso nas TVs, né? Uma pessoa como a gente como a gente, que olha só, foi lá,
teve a coragem, que até então ninguém tinha, foi lá em mundos estranhos, estranhos a quem? Estranhos à classe média geral, a média da classe média, né, grande, né? Foi lá no mundo estranho da política, prendeu um a um, num efeito dominó que a mídia mostrava por meio de cada fase da Operação Lava Jato, e voltou com aquilo que ninguém tinha conseguido até então, nem juiz Fausto de Santos, nem o Joaquim Barbosa, nem, se a gente puxar a história lá, alguns grandes críticos de presidentes como o Lacerda lá atrás, conseguiu prender o Lula, conseguiu prender o cara que é considerado o inimigo número 1, né? Acho que depois do Brizola, né? Quando o Brizola morreu, o Lula assumiu praticamente sozinho esse lugar, da classe média brasileira. Então ele volta com o Elixir, ele cumpre. A mídia mostra ele cumprindo todo esse trajeto. Então a prisão do Lula é o ápice dele na história dessa construção desse herói. É o ápice, é o retorno com o Elixir, Dri. E o interessante é que, quando houve a prisão, eu já estava terminando o doutorado. E aí, assim, foi uma coisa que me faltou, eu não sabia como acabar, eu até pensei, sei lá, eu acho que eu vou até pedir um prazo aí, mas deu certinho que ele voltou para, né, o azar de todos, ele voltou com esse prêmio. Então, por exemplo, eu ia terminar falando que ele estava cumprindo as fases do herói e faltava só essa do retorno, né, que o Elixir, que em algum momento eu ia deixar em aberto nas considerações finais. Só que ele volta, quando eu termino esse livro, né, ele volta com a prisão do Lula. Então, você quer prêmio maior para a classe média? Então, é por isso que eu tenho acompanhado de perto todos esses escândalos da Vaza Jato, todo esse último escândalo aí da Álvares e Marçal. Por isso que muita gente passa o pano. Porque ele foi o herói, ele foi o cara que prendeu aquele que, no imaginário das pessoas, há muito devia ser preso. Então ele está desculpado. Sabe aquele ato heróico que uma pessoa faz na vida e que é legitimador para qualquer outra situação que a pessoa faça de errado? Pois é, ele tem isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Desde depois ele voltar para o Elixir, ele faz esse caminho para o governo Bolsonaro. Ele volta a ser homem de novo? Qual que é a tua interpretação disso? E agora indo para o mundo dos negócios para trabalhar, inclusive, numa consultoria que tem, entre outros clientes, a Odebrecht. Então, Rovai e Idri, o percurso do herói, vamos pensar assim, a fase 1, se a gente fosse dividir em Rock 1, Rock 2, Rock 3, né, ou Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, eu até faço uma analogia ali, eu até chego a falar um pouquinho disso. Tem um outro estudioso que chama Christopher Vogler, que ele fala do percurso do herói, esse que eu contei, no cinema. A maioria das histórias de heróis no cinema conta esse percurso. Karate Kid, né? Karate Kid é um menino ali, magricela, que só leva porrada, né? Aí vai lá, né? Encontra o mestre, porque eu falo desses três principais, essas três fases, mas dessas três etapas. Mas tem diversas fases, o encontro com o mestre, enfim, então tem lá o Sr. Miyagi, né? E a maioria das histórias tem essas passagens. Então, nessa sequência de 1, 2 e 3, eu acho que o Moro, ele fechou essa jornada do herói, ele cumpriu um ciclo trazendo o Lula. Se a gente pensasse na perspectiva do Moro, vamos supor que eu fosse um humorista, fosse um cara, um assessor dele, ou se fosse ele mesmo, talvez eu fizesse assim, já deu, agora fecha o meu ciclo, no sentido de, né, eu vou ser um presidenciável, porque, lógico, você trazer a prisão e você ter tirado o cara que abriu o caminho para o governo Bolsonaro não é pouca coisa. Então, eu iria me preservar, ia ficar, né, ali, terminar com aquela aura de herói mesmo, e esperar a oportunidade para voltar ao jogo político. Ele fez, e eu conto, inclusive, no livro, ele fez igual a lenda do Faetonte. O Faetonte pediu para o pai, para o Fibo, né, na lenda, no mito grego, pediu para guiar por um dia só a carruagem de fogo. E aí o pai dele, meio constrangido, falou, tá, então vai lá, você quer tanto guiar a carruagem de fogo, tranquilo, mas toma cuidado, não vai nem muito alto que você vai queimar as estrelas e não vai nem muito baixo que você vai tocar fogo na terra, né? Que o Fibo passava com a carruagem na lenda, no mito grego, né? Passava com a carruagem toda manhã e todo fim de tarde, né? Principalmente de manhã
para jogar luz sobre o mundo, né, para iluminar a Terra. E aí o Phaetonte, ele sai, só que ao invés de ele ir na temperança e tranquilo, né, e fazendo o seu caminho, não, ele quis dar rasante, ele quis dar mergulho, ele quis fazer umas manobras absurdas. O Moro fez igual o Phaetonte. O Moro, ele quis demais indo para o governo Bolsonaro. Ele queimou o filme dele para uma parte das pessoas, não para todas. Mas ele queimou o filme dele para uma parte das pessoas, né? Principalmente os colegas dele, do meio dele, entre os juristas, entre as pessoas do meio dele, do campo que ele atua, ele está queimado. Só que com a população em geral, ele ainda tem essa pecha de juiz, de herói. Indo agora para o mercado financeiro, aí eu digo o seguinte, Rovaidri, eu não sei que ponto, eu trabalho com a comunicação, eu não sei que ponto, até que ponto as pessoas conseguem, as pessoas de um modo geral, tá? Conseguem identificar a malandragem desse ato, entendeu? Nós que estudamos, nós que sabemos, que fazemos análise, né? A gente consegue detectar isso tudo. Mas eu não sei que ponto, isso daí a gente precisa ver, né? O tempo vai mostrar até que ponto isso vai quebrar um pouco a imagem. De qualquer maneira, ele está trilhando o caminho para 2022. E eu não sou dos que acreditam que ele abriu o caminho, por exemplo, agora para o Dória, para o Huck e para outro. Porque o verdadeiro outsider de todos eles, em termos da política, é o Moro. Ele é o outsider. Ele não é do meio. Né? Ele é o que tem condição de ser de novo e novamente, e mais ainda, forjado para disputar 22. Então, esse aqui é o meu senão. Entendeu? E tem, inclusive, uma frase que você traz no livro do Dória, né? Dizendo, ainda bem que temos o herói Sérgio Moro, né? Ele fala em herói, né? E eu queria perguntar como que se deu essa construção na mídia. Você traz uma análise, inclusive, do papel da mídia local de Curitiba, né? Representada pelo jornal A Gazeta do Povo. Como que se deu essa construção na sua análise? Que você traz desde lá do caso Banestado, né? Você foi até lá 2003. Como que foi essa análise? Isso. Eu pensei, a minha escolha foi a seguinte: se eu usasse na parte do livro a parte da empiria, a parte dos exemplos, para mostrar para as pessoas como isso se deu, se eu usasse Folha, Estado, esses grandões, eu ia cair em algumas obviedades. Né? Então eu queria mostrar a partir do olhar local de Curitiba. Até porque foi a partir desse olhar local que se criou o herói. Por isso que eu abri um caminho aliás, por isso que eu abri um capítulo especial falando de Curitiba. Porque Curitiba foi o locus ideal deste herói Moro. Talvez em outra cidade ele não teria adquirido essa aura tão grande. Por quê? Porque o Moro em Curitiba, o Moro, ele é a cara, né? Que os franceses chamam de physique de rôle, né? O fenótipo, né? Vamos pensar assim, do brasileiro europeizado, entendeu? Do brasileiro europeizado. Você vem aqui em Curitiba, aqui tem muito, a mistura, a miscigenação com o europeu é muito grande. Você tem, assim, você tem diversos, tem ucraniano, tem alemães, italianos, enfim, e você tem, só que você tem principalmente muita gente que, aos olhos de outros lugares do Brasil, isso daqui é o ideal de sociedade. Eu sou de São Paulo, às vezes eu volto para São Paulo e converso com alguns amigos e eles me perguntam: nossa, então você mora em Curitiba? Que bom, né? Lá não tem, que bom que não tem assalto, não tem nada. E eu digo: claro que tem, eu moro lá. Não, não tem não. Então, olha só, uma pessoa que não mora em Curitiba dizendo isso para mim que moro. Aí eu queria, então, Dri Rovai, esse olhar da cidade, que é a Gazeta do Povo que tem. E a Gazeta do Povo, em 2017, ela sai do armário. O que ela sai do armário? Ela estava ainda meio assim, pensando, será que eu assumo como extrema-direita? Será que eu assumo? Aí, em 2017, ela pega, literalmente sai do armário. Tinha um outro jornalista que fazia algum contraponto, ela decididamente manda embora, e agora na Gazeta do Povo, né, o que existe lá é só a extrema-direita mesmo, tá?
Então, o que que acontece? Esse olhar foi fundamental, porque esse olhar pautou o olhar dos demais jornalistas. Eu vou te contar um caso. Na época que eu estudava, eu falava com colegas meus, amigos jornalistas daqui, né, porque eu sou da área da comunicação, e eles falavam, não, eles diziam, não, o Moro não tem nada a ver com isso, enfim, e rebatia tudo que eu dizia. Pessoas, e olha só, eu conversava com pessoas que eram assim, que eram progressistas, que eram da esquerda, e que não me, assim, eu não tenho motivos para acreditar que iriam fazer uma matéria onde elas não desvelariam os fatos, não revelariam, ao invés de fazer uma versão já pré-montada e moldada para a Lava Jato. Eu não tinha motivos para isso. Não tinha motivo para desacreditar essas pessoas que me falavam isso. Quando veio a Vaza Jato, aí elas caíram em si, inclusive me falaram, nossa, Tarcísio, você tinha razão, é verdade, olha só, como que a gente não percebeu? Eles falavam isso, eles tinham um grupo de WhatsApp, aqui no Paraná, só de jornalistas que cobriam a Lava Jato, entendeu? Então, assim, e eles trocavam essas informações. Eu tinha alunos meus na universidade que faziam essa cobertura, né? Então, por isso que eu falo do imaginário. Pensa, por exemplo, numa Copa do Mundo, porque muita gente tem resistência em achar que isso seja verdade. Copa do Mundo, tem gente, né? Você de repente descobre sua tia que nunca liga para futebol. Na Copa do Mundo, ela senta no sofá, vibra que você pensa que ela é uma fanática. Porque é todo o imaginário de uma Copa do Mundo, toda uma atmosfera, né? Que vai te pegando, vai te embrulhando praticamente, né? Naquele invólucro. E Curitiba ficou desse jeito. Então eu quis olhar da Gazeta, porque, inclusive, a Gazeta ela reproduz também é o mesmo discurso de Folha, de Estadão, né? E aí a Gazeta começa, por exemplo, em 2003, você falou de 2003. 2003, que começa a ir o Bano Estado, começa algumas coisas, o Moro não aparece tanto. Ele aparece uma vez ou outra, mas de uma maneira bem protocolar. Ah, é o juiz tal. Ele começa a aparecer com a Lava Jato. Quando começa a Lava Jato, aí sim ele começa a aparecer. Porque qual que era a pegada, qual era a grande diferença do Moro em relação aos outros que o antecederam? O Moro, ele entendia, e ele entende, ele pode ser, né, a gente pode achar que ele não entende disso, não entende daquilo, mas, assim, de timing de mídia ele entende. Em relação ao timing, ele sabe. Porque todas as fases da Lava Jato eram todas, né, exatamente no mesmo ritmo, na mesma sintonia que estava a mídia e que estavam os acontecimentos políticos do país. Onde que ele aprendeu isso? Na Operação Manipulite, Mãos Limpas, na Itália. Então, ele fez um artigo em 2004, escreve esse artigo, e o principal, eu li esse artigo, o cerne principal desse artigo é o seguinte, que a justiça só é feita, só se realiza, só acontece se a mídia estiver junto. Qual mídia alternativa? Claro que não, a mídia mainstream. O povo todo tem que estar junto. Porque, já que vai se fazer arbitrariedades, e penso eu, que todo mundo esteja junto legitimando e vamos que vamos. Todos sejam partícipes, né? Não, né, desse... E com base nesses estudos que você fez, esse percurso da produção do livro, na investigação dessa relação da mídia com o Moro, com esse deslocamento dele para o mundo real, voltando a fazer, saindo, perdendo poder que ele tinha no judiciário ou no governo Bolsonaro, né, tendo que, de alguma forma, se sujar no mundo dos normais, né? Ele vai ter que meter ali, trabalhar numa consultoria, já foi questionado sobre até onde vai o papel dele e tal. Como é que você avalia que a mídia vai lidar com ele e como ele entra nesse processo futuro dele? Acho que é o seguinte, o grande pai dele, a grande mãe dele, que é a Globo, esses são os pais, o resto são os irmãos, esses são os pais, eles vão com ele até o final. Eu acho que quem vai fazer algum contraponto é quem já está fazendo. Não acredito, sinceramente, pelo que eu venho acompanhando, que, por exemplo, sei lá, Jovem Pan faça alguma... Enfim, só se tiver muito bem bolsonarista, assim, quiser, né, arranhar a imagem, né, e receber alguma ordem, entre aspas, para isso, talvez entre. Mas a principal, a mídia que dá a narrativa simbólica e visão de mundo da maioria das pessoas no Brasil, né, desde a década de 60, que é a Rede Globo,
né? Nos anos 60, 70, principalmente, nos 80, com tudo. Eu acho que essa vai com ele até o final. Eu duvido, porque vocês podem ver, não está saindo na Globo News e em outros lugares, eles não estão falando disso. Eles não estão colocando isso em perspectiva. Eles não estão invocando, aliás, não estão colocando em debate essa questão do Moro. E eu acho que se colocar, vão relativizar. Dri, Rovai, pessoal, com a Vaza Jato, com as coisas que foram reveladas, se com aquilo não se deu assim, não se abriu a luz para esses meios de comunicação que estavam casados com ele, imagine antes. Agora, vocês vão me perguntar, mas, nossa, por quê? Será que a Globo ama tanto ele assim? Desculpa, tanto ele? Será que é? Porque o Moro, ele sabe das coisas, né? Durante as investigações tinha coisa que ele viu ali que ele tem muita gente, né? Dá para perceber que ele deve ter muita gente na mão. Então a gente não é ingênuo aqui, a gente sabe. Então a Globo é a principal. E a Globo estando com ele é o que para ele basta. Ele pode dar uma sumida agora, por exemplo, ir lá trabalhar nessa empresa, enfim. Vai voltar em 2022 com mais uma carta. Agora, se ele vai ser cabeça de chapa, se ele vai ser o vice, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas que, para mim, pelo que eu vejo hoje, pelo que eu venho acompanhando desde que eu estudo o Moro, para mim, ele vai estar nesse processo. Até porque o Moro tem uma coisa. Eu estudei também nesse livro, vocês vão poder ver aí. O Moro, ele tem DNA. Né? Eu faço aqui no Paraná, eu faço parte lá na Federal de um grupo chamado Núcleo de Estudos Paranaenses. E a gente faz estudos de genealogia das famílias aqui e tudo. E lá o professor Ricardo, a professora Mônica Goulart, a gente estuda muito dessas famílias que dominam o Paraná e inclusive o Brasil. O Moro, por exemplo, a gente fez lá, eu não participei desse estudo diretamente, mas foi feita uma prosopografia, né, uma biografia de um grupo de pessoas, que é uma prosopografia do pessoal do Lava Jato. Todos eles são filhos de desembargadores, filhos de juízes, não é a gente do povo que estuda, rala, meu Deus, quanto mérito foi lá e passou. Não é isso. Todos têm DNA. E o Moro é tão sortudo nesse caso que ele tem um parente distante, não é? Se eu não me engano, é primo, agora eu não vou lembrar, que é desembargador. Mas onde ele consegue o grande up na carreira é porque ele fez um bom casamento. A esposa dele tem muito mais relação no judiciário, muito mais sorte do que ele. A esposa dele é prima do Greca, Rafael Greca, prefeito aqui de Curitiba. Então todos são tá tudo numa mesma clã, tá tudo no mesmo clã aqui. Ah, bela matéria, hein? Vocês podiam passar para a gente depois essa genealogia das famílias. Eu te passo o contato do professor Ricardo Costa Oliveira, ele que fez isso, né? Meu orientador lá no pós-doc da Federal. E aí ele conta isso. Tem toda a prosopografia, tem do Carlos Fernando, tem do Deltan Dallagnol. É uma prosopografia, é isso? Prosopografia, que é uma biografia de um conjunto. Por exemplo, a gente pode fazer uma prosopografia do pessoal, dos responsáveis pelas mídias de esquerda, né? Aqui no Brasil, né? E puxar, né? Por exemplo, o Deltan Dallagnol, por exemplo, tem história do concurso, não sei se vocês sabem, né? Que ele faz quando ele entra para... O pai dele é o Agenor Dallagnol, se não me engano. Ele foi procurador, se não me engano, aqui no Paraná. E ele não tinha tempo de experiência para assumir o cargo, né? E aí ele entra porque eles conhecem os meandros e falam, espera 2 anos aí, né, espera um tempo aí, e quando eles descobrirem levantar a lebre, a gente, né, quando levantaram a lebre, não, já tá atuando para tirar. Quem tira? Então não dá. Então esse pessoal, então aí que tá, né, só para fechar esse meu raciocínio. Isso cai de novo. Por que ele é herói? Porque cai nesse imaginário de que os vilões são políticos. Empresário não é vilão. Empresário, ele é um cara esforçado que, né, deu sangue, foi lá, ele merece o que ele tem. Juiz, promotor, jamais vai ser vilão. Por quê? Porque eles conhecem as leis. Então, para o brasileiro médio, quem conhece as leis não vai cometer nenhuma infração. E o Moro, né, como ele passou em concurso, olha só, passou no concurso. Por exemplo, uma das coisas que contava, que as reportagens contam, né,
Essa coisa de mostrar fotos do Moro na classe econômica de um avião, fotos do Moro chegando de bicicleta lá na... o filme A Lei é para Todos. A primeira cena, não sei se vocês viram, primeira cena é o Moro chegando de bicicleta na Federal para dar aula, né? Eu tenho amigos que conheciam o Moro. Parece que ele tinha esse estilo, realmente, assim, de uma vida assim mais simples que não tem necessário a ver com falta de ambição, porque a gente pode ter ambição de dinheiro, ambição de outro tipo de poder, né? Ele é um cara de Maringá, né? Ele tem hábitos mais provincianos, né? Vocês podem ver, né, o jeito dele falar, ele fala errado mesmo. Se vocês pegarem, é muito engraçado, né? Se vocês pegam o Conge, é verdade. E é verdade, eu fui ver. Quando você pega os trabalhos acadêmicos dele, tá? Acadêmicos, não estou dizendo que ele publicou em jornal assim de circulação, acadêmico, em revista científica. Nossa, mãe, é erro atrás de erro, né? Então é complicado. Ele, né? Por exemplo, ele fez o doutorado em 2 anos. Eu demorei 4, 5 anos, né? Então o cara é muito gênio, né? Fez em 2 anos. Enfim, então ele tem Você isso. leu o doutorado dele? Hã? Você leu o doutorado dele? Não, a tese toda não li, mas eu li algumas passagens que já detectei erro lá, porque eu estou acostumado a fazer avaliação de trabalho, aí você já bate o olho e você já vê. É sofrível, né? Assim, as revistas que ele publicou, é tudo em revista, assim, não sei se vocês sabem, as revistas vão de A1, que agora mudou a classificação lá na CNPq, mas vai de A até C, tá? De A a C. Então, sei lá, A1, A2, A3 qualificado. Depois vem B, uma média assim, e C. C são as piores. A revista que ele publica da Manipulite, na época que ele publicou, era C. Era C. Então, assim, agora mudou. Se você for lá ver, deixa eu checar, vou ver se o Tarso está falando a verdade. Se você for checar, agora ela foi para A. Porque mudou-se o critério lá no CNPq, que o critério passa a ser assim, a grosso modo, tá? Porque é uma coisa bem complicada. A grosso modo é assim, é audiência. O quanto que essas revistas atingem. E não é mais uma qualificação, por exemplo, não é só dos avaliadores, do corpo docente, etc. e tal. Vou contar um caso aqui que eu acho que vale a pena contar para vocês, porque pouca gente sabe. Para vocês verem o nível, que chegou o imaginário do juiz herói. Eu fiz um artigo sobre o Moro e mandei para uma dessas revistas grandes, certo? Quando chega lá, você tem 2 pareceristas. Toda revista científica é assim. 2 pareceristas em chamado blind review, ou seja, cada um vê no seu canto e ninguém sabe quem é quem e muito menos sabe teu nome. Beleza. Mandei para essa revista. Um dos pareceres estava dizendo que estava ótimo, beleza, tranquilo. Só que o outro, sabe o que o cara disse? Eu vou contar para vocês o parecer de alguém que é doutor na área, ou seja, não é alguém que não estudou nada, não é alguém que você pode dizer que não tem instrução. Ele disse o seguinte: você tem que levar em conta as coisas boas que a Lava Jato fez no seu artigo. Você tem que levar em conta que o Moro realmente livrou o Brasil disso, 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 daquilo. Ele contou, o parecerista, que eu também não sei quem foi, contou isso. Num outro trecho que eu falava sobre fake news, sobre história de kit gay, não sei o que, ele falou, não, realmente existe o kit gay. Veja a Gazeta do Povo. Vocês terem uma ideia. Então, assim, é muito sério, gente. É muito sério o nível que chegou da pós-verdade, vamos dizer assim. Atinge pessoas que, assim, que a gente pode pensar que estão imunes a isso, porque supostamente tem instrução. Tem escolarizadas, né? E tem uma parte que você diz por que não caberia entrevistar o Sérgio Moro para a obra, né? Apesar de você fazer toda, né, essa análise da construção dele como herói, o papel da mídia, por que não caberia? Será que ele receberia você para uma entrevista? Não, eu coloco isso pelo seguinte, porque o foco não é a pessoa do Sérgio Moro. O foco é a vida dele pela lente da mídia. A trajetória dele de herói midiático.
ele não teria o que falar para mim. O que ele iria falar? Não, seria algo, né? Se eu já achava, se no começo eu já achava que não ia valer a pena essa entrevista, imagine depois vendo as entrevistas dele, né? É, durante esse tempo que ele chegou ao ápice do heroísmo. Ele ia dizer, provavelmente ele ia dizer que não é isso, que os outros que falam, mas e realmente não é o meu objeto de pesquisa. O meu objeto de pesquisa é o Moro pela lente da mídia, porque o Moro, eu já falei isso, eu acho que em umas outras entrevistas que eu dei, o Moro, ele é o que ele é o herói CEO, ele não é o herói revolucionário. Isso eu esqueci de botar no livro, eu acho que se eu fizer outra versão eu coloco. Ele é o herói CEO, ele é o herói que é o executivo, é o cara que executa a ordem, ele é bom para executar a ordem. Trabalhou com a Rosa Weber no começo na carreira. Isso que catapultou ele para a 13ª Vara lá em Curitiba. Ele é bom de executar a ordem, ele não é o cara que cria. Por isso que ele se chocou com o Bolsonaro, que o Bolsonaro ele tem uma personalidade diferente. O Bolsonaro ele pauta, o Moro não pauta, o Moro ele é pautado. E aí ele vai lá e cumpre. Um cara que cumpre, e cumpre muito bem de acordo com a ordem que foi dada, né, na perspectiva de quem solicitou a ordem, não na nossa, que a gente fica, né, estupefato com tudo isso. Mas ele cumpre muito bem nesse sentido. Cumpre bem, é frio. Olha só, o cara é frio, né? Não é passional, não tem essa... Ou seja, até nisso ele é... Olha só, até nisso ele é europeizado. Sabe aquela figura do inglês, daquela fleuma, né? Eu, assim, faz, tranquilo, se acusou disso, não vem ao caso, é a frase que mais fala, não vem ao caso. Então eu deixo claro também no livro, foi bom você falar, Adri, logo no começo, que eu crio uma seção chamada Advertência. Que nessa seção Advertência é o seguinte, ó, não quero saber da vida, embora eu tenha estudado, claro, mas não quero saber da vida pessoal dele. Não me interessa. Não me interessa também, inclusive eu falo ali da parte de Curitiba. Quando eu falo de Curitiba, é a radiografia de uma cidade, mas não tem a ver, mas de modo algum eu estou detonando a cidade, assim, né? Porque senão vão, vão me colocar como personagem persona não grata aqui, né? Mas eu coloco essas advertências, né? E entre outras que eu ali falo. Né? Então não cabe entrevistar ele, até porque seria não tem a ver com o meu trabalho e seria infrutífero. Né? Imagina vocês, a qualidade de vocês aí entrevistando o Moro. Não ia sair nada, né? Vocês iam ficar com raiva, vocês iam perder o tempo de vocês dois aí. Não é? Não, eu acho que ele não ia, não aceitaria. Eu acho que ele não aceitaria. Se ele quisesse dar entrevista, eu entrevistaria, mas de verdade eu acho que você tem toda a razão. E o que você achou daquela coletiva que ele deu quando ele resolveu sair do governo Bolsonaro, denunciando, né, que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal? Ele criou toda, né, uma cena ali, né, condizente mesmo com ele, para tentar sair ali com né, o respeito que ele tinha, porque ele viu que o governo já, né, estava afundando nessa área, pelo menos do combate à corrupção, né? Sim, eu já esperava isso dele. Eu falei isso numa entrevista na Brasil de Fato. Falei, ó, quando o Moro sair, ele vai sair atirando. Vai sair atirando. Porque o Moro, ele não vai... Você acha que o Moro, pelo perfil dele, que já deu para vocês verem, você acha que ele vai assumir a culpa dele? A culpa é do outro. A culpa é do outro. Ele joga a culpa pro outro. Ele não pensou duas vezes em mostrar no Jornal Nacional e expor a afilhada dele de casamento. Não pensou duas vezes. E, aliás, essa história da afilhada dele de casamento é a Zambelli, né? Sim, a Carla Zambelli. Na verdade, ela é afilhada, mas ele era padrinho de casamento do marido. Né? E o marido era um cara que ele colocou como interventor no Ceará. Agora me foge o nome dele. Eu também agora não lembro. Ligado lá à Polícia Federal, enfim. E o sujeito foi o segundo nome da intervenção das polícias lá no Ceará, quando o Camilo Santana sofreu aquele abalo lá, e quando teve o tiro no CID, etc. Sim. E eram tão ligados, que ele fez esse movimento com
o afilhado, e aí depois ele vai lá e expõe, transforma, coloca o celular dela, joga tudo para cima. É talvez um cara até mais perigoso que o Bolsonaro, você não acha? Nossa, com certeza, é isso que eu ia te falar, porque toda vez que eu falo, toda vez que me chamam para falar, me perguntam isso, bem mais, bem mais. É, assim, eu falo dele aqui, eu lembro que quando eu ia para os congressos, né, para falar do meu trabalho, a crítica que eu recebi, uma vez eu fui aí em São Paulo, e aí uma pessoa levantou lá e chegou a hora de falar dos trabalhos, a pessoa falou, escuta, tô gostando, tá legal o jeito que você tá colocando o assunto, mas você tá muito tímido, você tem que ser mais incisivo, mais contundente. Aí a outra falou, é verdade, você também tem que ser, eu também acho. Aí a outra, era pleno 2017, no Fora Temer, aquela coisa toda. Aí eu falei para eles, escuta, você é da onde, a menina? Sou do Maranhão. E você? Sou do Rio. E você? Ah, sou de São Paulo. Falei, uma coisa é falar de Moro em São Paulo, no Maranhão, no Rio. Outra coisa é falar do Moro em Curitiba. Porque, não, eu sei, eu tomo meus cuidados, entendeu? Então, o que eu sei é o seguinte, eu tenho, o que me garante, o que eu tô tranquilo, é que é fruto de um estudo, não é opinião, não é coisa passional, né? Mostra o livro de novo aí. Eu tenho a capa aqui, tem a ó. capa. Aqui Aí, vocês estão vendo. O Herói Construído pela Moro, Mídia. editora Cotter. Cotter, Prado Júnior. E eu sabe o que eu quis também com isso? Espera aí, só para não... Como é que eu faço para o nosso leitor comprar o livro? Tem que acessar o site da Cotter, cotter.com.br, tá? E lá tem o livro, e tem nas grandes livrarias aí. Eu sei que agora eu não vou lembrar de cabeça, o Marcelo Nogueira que sempre sabe isso. Eu sei que no Rio de Janeiro, uma que eu sei que tem ali é uma livraria chamada Travessa, no Rio. A Travessa, que é famosíssima. A gente sempre recomenda aqui, aos sábados, que a gente tem trazido Compre em livraria de rua. Compra escolha Primeiro seu de livreiro. Rua. Segundo, se puder, num livreiro de pequeno, um livreiro menor que tem uma relação com o público, que... peraí que eu ligo lá na Cotter e busco, manda entregar na tua casa. Aqui em Santos tem o Zé Luiz Tarran, nosso livreiro da Realejo, que é na praça ali, que se mantém há anos ali com muita dificuldade, mas está ali vendendo livros. Pode ser que esteja lá também, eu não sei, porque aí é a distribuição da editora. Mas o que eu ia falar é o seguinte, eu fiquei feliz com esse livro, Rovai e Dri, porque é o único livro que faz o contraponto à geografia do Moro. A geografia, né, é a biografia de um santo. É o único livro que faz esse contraponto. Então você tem lá aquele... Quando eu li, infelizmente, gente, eu tive que ler aquele livro do Vladimir Neto, e aí, assim, precisava de um livro para fazer um contraponto àquela obra, né? Fora isso, eu tive que ler também o da Joyce Hasselman, meu Deus, então foi difícil, né? Meu trabalho foi difícil, mas é o único livro que faz um contraponto. Se você quiser conhecer o Moro de outra forma, é esse. Até agora é esse. Né? E baseado em estudo. Não tem nada de ofensa, não tem nada, não existe nada. O livro tá aí, o PDF está aí contigo, né? Eu acho que contigo, né, Robai? Você vai ver. Não tem, assim, tranquilo. Mas está dizendo aí o que foi o fruto de 5 anos aí vendo. De uma pesquisa, que foi o Moro. Sim, lógico. Sim. Maravilha. Tarcís, muito obrigado pelo tempo dedicado aqui a gente hoje, neste sabadão. Né? Todo mundo sabe que o programa é gravado, mas a gente tem que fazer de conta que não é. Então, é sábado aqui, né, Dri? É, isso mesmo. Então, todo mundo agora pode ir tranquilamente tomar uma cervejinha depois de ter assistido Fórum 11h30. E já colocando aqui, depois já reservar o seu livro para conhecer mais ainda dessa história, desse personagem aí. E muito obrigado, Tarcís. Um ótimo final de semana para todos. E segunda-feira estamos de volta no Fórum 11h30, todos os dias, às 11h30, aqui no canal da Fórum. Não esqueça do seu like, inscrição no canal e o seu comentário aí embaixo. Obrigada, Tarcís. Abraço. Abraço, obrigado. Prazer. Abraço, irmão. Tudo de bom para você.